Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Com alegria nós nos encontramos mais uma vez para o nosso momento do Tesouro Escondido, a nossa meditação semanal da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é esse tesouro que Deus deposita, que Deus guarda no nosso coração e que nós, meditando essa palavra, somos chamados a produzir os frutos dela no nosso dia a dia. O Evangelho que nós vamos ouvir nesse 21º domingo do tempo comum é uma palavra sobre uma dúvida que os homens e as mulheres sempre carregam consigo. Deus é capaz de castigar? Deus castiga? E para respondermos essa pergunta, então temos que perguntar: qual é a origem do mal? O mal se origina em Deus? Deus criou o bem e o mal? Se a resposta fosse sim, Deus seria muito cruel. Por que Deus criaria as pessoas, a todas as criaturas da criação, para sofrerem o efeito do bem e do mal? Não, Deus não criou o mal. Deus é essencialmente bom, belo, Ele é o bem. Em Deus não existe o mal. Na verdade, o mal é a ausência do bem. Por que existe o mal? Porque na liberdade humana nós escolhemos nos ausentar de Deus, ou seja, resolvemos andar num caminho que não é aquele que Deus nos propôs. Então, existe castigo? Não. Na verdade, somos nós que, quando procuramos andar longe de Deus, fazemos a experiência do sofrimento. Toda vez que eu e você nos afastamos de Deus, de algum modo já estamos sofrendo. Portanto, não são que os sofrimentos são castigos de Deus, mas os sofrimentos são causados porque na nossa liberdade nós nos afastamos dele. Porém, nós poderíamos fazer um outro questionamento ainda. Mas e a doença? E os acidentes? E algumas coisas que não fomos nós que procuramos, mas que causaram em nós muitos sofrimentos ou causam em nós muitos sofrimentos? Bom, vale lembrar, eu e você não somos deuses, não somos eternos, não somos imortais. Eu e você somos criaturas. E ao sermos criaturas, naturalmente somos factíveis. Somos seres humanos, somos de carne e osso. Então ficamos doentes, temos preocupações, temos desafios nos relacionamentos e tudo isso nos causa sofrimento. A nossa pergunta não deveria ser de onde vem o sofrimento. A nossa pergunta correta deveria ser: como eu escolho passar pelo sofrimento? Eu escolho passar pelo sofrimento murmurando, reclamando, praguejando a Deus e as pessoas? Se eu escolho passar pelo sofrimento dessa forma, com certeza o sofrimento fica mais difícil. Sofrer já não é fácil. Sofrer reclamando fica mais difícil ainda. Ou nós podemos fazer uma segunda escolha: sofrer sabendo que mesmo no sofrimento, Deus continua nos amando, Deus continua nos amparando, que aquele Deus que nos ama não vai nos abandonar em momento nenhum, por mais difícil que possam ser os momentos da nossa vida. Enxergar a mão de Deus agindo na nossa vida, mesmo por detrás dos sofrimentos. Sofrer reclamando ou sofrer com esperança na bondade de Deus? Escolhamos a segunda opção. Abandonemos essa proposta, essa opção de sofrer reclamando. Escolhamos que nos momentos de sofrimento nos agarrarmos mais ainda nas mãos de Deus. Irmãos, Deus nos ama muito. Deus não vai nos desamparar. Basta olharmos para o nosso passado, quando já passamos por grandes sofrimentos, não saímos mais maduros dos sofrimentos depois que sofremos? Por quê? Porque vivemos essas experiências olhando para o amor de Deus. Ninguém quer sofrer, mas uma hora ou outra o sofrimento faz parte da vida. Então, olhemos para Deus, sintamos o seu amor,
seguremos na mão de Deus, procuremos não reclamar, procuremos passar pelo sofrimento sustentados pela mão de Deus. E o que vai acontecer depois? Com certeza, estaremos mais fortes, mais maduros, mais abertos para acolher os irmãos e as irmãs que também sofrem. Que o amor de Deus seja um remédio muito profundo e muito poderoso para os nossos sofrimentos. Assim seja. Irmãos, estamos vivendo o mês vocacional, já estamos nos encaminhando para o final dele. E nesse último final de semana do mês vocacional, nós queremos agradecer pela vocação dos leigos e das leigas. Pessoas que não são consagrados como os padres, as freiras, mas que no dia a dia das nossas comunidades prestam tantos serviços generosos à nossa comunidade de tantos modos, na comunicação, como ministros, cuidando da limpeza das nossas igrejas, enfim, tantos serviços generosos. Hoje, nós queremos agradecer a todos os nossos catequistas que transmitem a fé para as novas gerações. Queremos pedir a bênção de Deus para os nossos catequistas. E quero aproveitar também, já que nós estamos praticamente comemorando um ano do nosso programa O Tesouro Escondido, agradecer a equipe que nos acompanha, principalmente o Valdir, toda a sua família, que prepara esse programa para nós com tanto carinho. É um serviço também que eles prestam à igreja de evangelização. Com certeza, quando essa palavra chega aí na sua casa, ela ajuda você e muitas outras pessoas. Nesse final de semana que a igreja celebra todos os leigos e todas as leigas, nós queremos rezar ao nosso Deus. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo bondade e todo misericórdia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos, que vocês tenham uma semana muito abençoada. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Abraço a todos.